é quase um grande expediente. Eu queria lhe pedir já para agregar o tempo do pessoal e agradecer ao nosso líder, Volney Queiroz, que cedeu o tempo. Mas, enfim, se não faço em 2 momentos, eu queria debater a PEC. Acho que é um tema importante, embora tenha a discussão logo adiante, eu quero começar lhe cumprimentar, presidente Celina. Obviamente, não é contra Vossa Excelência, jamais seria, mas sobre o aspecto demagógico e mentiroso do Bolsonaro. Tá? Do Bolsonaro. Vejam, o Bolsonaro quer fazer uma PEC para dar um benefício, um direito do povo brasileiro por 3 meses e depois tirar, depois da eleição. Eu não estou entre aquelas, e nem o PSOL, enfim, que corroboram com o discurso burguês de que é impossível romper o teto dos gastos. O teto dos gastos é uma vergonha. Pouquíssimos países do mundo, só o Brasil e a Eslovênia, se eu não me engano, deputado Pompeu, tem um teto de gastos que congela investimento nas áreas sociais por 20 anos. Diz o Ciro Gomes. Isso é um massacre ao povo brasileiro. Isso é um massacre, né? Agora, a nossa crítica aqui não é por conta desse teto famélico que condena 33 milhões de brasileiros na fome. E aí não é na insegurança alimentar, é na fome. São pessoas que não sabem o que vão comer hoje, comer amanhã, comer depois de amanhã. Que condena as universidades brasileiras e os institutos federais a um contingenciamento que inviabiliza o funcionamento até o final do ano. Um teto que tirou mais de 3 bilhões de reais do SUS nos últimos anos, e o SUS salvou tantas vidas na pandemia. Um teto de gastos que faz com que não tenha uma política de geração de emprego e renda, claro, piorado pela estupidez, pela incapacidade, pelo projeto extremamente ultraliberal do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Mas o que me indigna aqui é que o Bolsonaro, mentiroso e demagogo, quer fazer agora para tentar se recompor nas pesquisas e tirar depois da eleição. É óbvio que o povo brasileiro precisa de um auxílio emergencial de R$600. Eu defendi de um salário mínimo em 2020, e vários de nós defendemos, e depois apresentamos projetos, depois de conquistar os R$600, que foi a Câmara que votou. E a oposição teve na linha de frente pelos R$600. E o Bolsonaro tirou. Então é evidente que o povo brasileiro precisa de R$600. É evidente que os caminhoneiros precisam de um vale para os caminhoneiros. É evidente que nós precisamos de auxílio gás. E mais do que isso, nós precisamos mudar a política de preço da Petrobras, que faz com que a gente tenha o valor dos combustíveis à altura e que também é determinada pela política econômica levada a cabo pelo governo Bolsonaro. Ou nós estamos debatendo aonde? Nós temos um governo de uma agenda ultraliberal que faz com que o Brasil hoje seja um dos países mais desiguais do mundo. Aumentou no governo Bolsonaro, é verdade que não começou, se aprofundou uma agenda econômica de povo e a desigualdade aumentou. Mas o Brasil hoje tem mais bilionários do que tinha antes da pandemia. Nós temos 40 novos bilionários. Na hora de dar a fundo perdido para os banqueiros do sistema financeiro um trilhão de reais, agora eu não me lembro, no início da pandemia, a fundo perdido via Banco Central. Aí não tem problema de furar-teto. 1,3. Para os banqueiros, o fundo perdido pode tudo. Obrigado, deputado Pompeu. Aí não tinha problema de furar-teto. Mas depois o Bolsonaro e o Paulo Guedes passaram todo o tempo nessa cantilena enfadonha de teto de gastos. E agora eles não rompem o teto de gastos, revogando a emenda constitucional 95. E agora eles não criam um auxílio permanente para que a gente possa ter uma renda básica universal nos próximos anos do país. Não, eles criam uma PEC eleitoralista, demagógica e mentirosa para garantir 3 meses de auxílio emergencial para ver se ele recupera 1, 2, 3 pontos na pesquisa, porque ele sabe que está perdendo no primeiro turno, e, ao mesmo tempo, tirar depois da eleição. Eles querem tirar depois da eleição. E nós temos um projeto radicalmente oposto. Porque enquanto o Bolsonaro e o Paulo Guedes seguirem no comando, é óbvio que é uma agenda econômica para enriquecer os banqueiros. E todo mundo que está me escutando sabe
digo fora da Câmara, o que é estar devendo no cheque especial, o que é estar devendo no cartão de crédito, a taxa de juro que consome o salário do povo brasileiro. Todo mundo que está me escutando sabe que virou um assalto ir ao supermercado, porque a alta dos alimentos, no terceiro maior produtor de grãos no mundo, que é o Brasil, é um negócio escandaloso. Comprar um arroz virou um escândalo. Eu não sei quando o litro de leite virou normal pagar R$7 no litro de leite. Porque para mãe de família não é normal pagar R$7 o litro de leite. R$130 o gás de cozinha. R$7 o litro da gasolina, dependendo dos estados. Tem alguns que chegam a R$10 e escoa por toda a cadeia produtiva. O transporte caro, o desemprego lá embaixo, o rebaixamento global dos salários. E o Bolsonaro quer manter. Quer recompor 1, 2, 3, 4 pontos aqui? Quer tentar no tapetão ganhar a eleição para o dia seguinte tirar. Porque a própria PEC dá um auxílio que é temporário até o período eleitoral. Mas o que é isso? Falta óleo de peroba para esse cidadão? Quem eles pensam que enganam? Outra coisa é o debate. Tático porque o povo merece. E eu estou convicta de que o povo brasileiro não vai comprar gato por lebre depois de tudo que nós vemos 3 anos e meio, independente dessa PEC. Porque o povo precisa de R$600, precisa do vale no caminhão, precisa do vale gás. Agora, uma coisa é clara, o que o povo brasileiro precisa, de fato, é ter uma saída que enfrente a questão, a causa, e não a consequência. E a causa é uma política econômica antipovo, levada a cabo e aprofundada pelo governo Bolsonaro, uma política econômica que massacra os de baixo, que onera os trabalhadores e a classe média, que gera desemprego na prática, que arrocha os salários, que com uma política de preço da Petrobras aumenta o custo de vida e, ao mesmo tempo, serve para enriquecer banqueiro, acionista privado da Petrobras e alguns poucos conglomerados dos planos de saúde, que agora fazem essa pressão do rol taxativo, que é uma vergonha, ou mesmo do setor, né, vinculado às grandes elites nacionais. Então, eles querem manter uma agenda econômica para os ricos. E aqui fazem uma PEC eleitoral para tentar ganhar os votos dos pobres da classe média, que viram o desastre que é o governo eleitoral, para tirar depois da eleição. Nós temos muita tranquilidade para fazer esse debate. Dos autores da defesa do auxílio emergencial lá, quando o Bolsonaro dizia que não tinha pandemia, que era tudo mimimi, quando debochava das vítimas do Covid, quando dizia que não tinha que fechar nada, quando nós estávamos tentando enfrentar o pior vírus que a nossa geração já viveu e ele estava organizando passeata autoritária, nós conquistamos o auxílio emergencial na Câmara dos Deputados. E conquistamos o duplo benefício, então nós temos muita tranquilidade para falar. O povo merece R$600. Aliás, o povo merece o salário mínimo. Os caminhoneiros estão pagando para trabalhar. A verdade é essa. Enganados pelo Bolsonaro, que cometeu um estelionato, foi lá apoiar a greve legítima dos caminhoneiros no governo Temer. Porque é legítima. O que pagam de pedágio, o que pagam no caminhão, a ausência da tabela de frete. Prometeu mundos e fundos. E nós estamos em 2022 com o combustível com 9 aumentos. Pobre do caminhoneiro. Está pagando para trabalhar, Elvino. Está pagando para trabalhar no Brasil. Mas quem indica o presidente da Petrobras é o Bolsonaro. Quem indica a maioria do Conselho de Administração é o Bolsonaro. Quem tem a maioria das ações da Petrobras é a União, que, lamentavelmente, agora é comandada pelo Bolsonaro. A responsabilidade da política de preço da Petrobras é do governo Bolsonaro. Então vai dar um vale, que o caminhoneiro precise de um vale de R$1.000, eu não tenho dúvida. Mas o caminhoneiro precisa de uma saída política permanente, de política econômica, que reverta essa política de preço escandalosa de um país que é autossuficiente em petróleo, quase 80% do que a gente consome, a gente produz aqui. E eles dolarizam, como se o povo brasileiro ganhasse em dólar. E eles querem recompor para depois tirar tudo. Tirar tudo. Votar a PEC 32 para privatizar o serviço público que nós derrotamos com a mobilização. Para atacar a cultura, como tentaram nos últimos anos, e graças à pressão dos artistas e à pressão sobre a Câmara dos Deputados, se derrubou os vetos hoje. Um dia de vitória, é verdade. Mas foi a luta dos trabalhadores da cultura. Eles querem seguir governando para tentar fazer o que não conseguiram até agora. Uma agenda econômica antipovo comandada pela nata das elites econômicas, pelo aquele parasita do sistema financeiro, que é o Paulo Guedes,
sem liberdades democráticas. E, para isso, precisam de voto. E como eles precisam de voto, buscam um atalho para tentar dar alguma sinalização para tirar no dia 2 de outubro. E acho que a gente é idiota. Mas alguém aqui tem cara de idiota? Pelo amor de Deus! Nós queremos um auxílio permanente. Mas por que nós vamos discutir aqui o auxílio permanente? Vamos discutir o auxílio permanente. Vamos discutir a revogação da PEC 95. Mas aqui é o lugar. Vamos votar a taxação das grandes fortunas para poder ter dinheiro para financiar a política. Vamos votar o projeto do PSOL, que garante a volta da política de preços ao patamar anterior, dessa lógica que aumentou o preço dos combustíveis. Isso é saída permanente. Então, eu quero fazer esse debate. Porque a gente precisa fazer a saída de fundo. Perguntar para o relator, para os deputados da base governista, até quando vale o auxílio emergencial de R$600? Mas vamos fazer também uma emenda, Danilo. Tu é o relator dessa proposta. Nós nos conhecemos para liberar o recurso da educação. Está tudo parado, Instituto Federal e Universidade, mas vamos aproveitar a PEC. Em novembro vai estar fechando universidade. Nós vamos ficar com esse BO, com esse boletim? Não, vamos aproveitar e discutir aqui, na PEC. Então, a gente queria fazer esse debate de fundo. Obrigada. Obrigada.